Olá, querido aluno, querida aluna aqui da Unifavene, nosso centro universitário. É um prazer receber você aqui para mais uma aula de História Medieval 2. Conteúdo muito importante, conteúdo extremamente interessante para você trabalhar com seus alunos lá na sala de aula e, lógico, para que você também os ajude a compreender melhor a nossa sociedade, né? Por que não dizer? A nossa sociedade está intrinsecamente ligada à sociedade medieval, principalmente quando nós falamos de aspectos religiosos, né? Nosso país que é essencialmente cristão, então essa sociedade medieval que se forma, né, na Idade Média, né, e suas relações são importantes para nós compreendermos a sociedade hoje, né? E é aquilo que nós sempre falamos, a história ela serve para que nós possamos olhar o nosso passado, compreender o nosso presente, né? E eu acredito que a partir daí nós podemos construir melhores relações no futuro, né? Não cometer os mesmos erros que talvez tenhamos cometido no passado. Meu nome é Ediel Silva Santos, licenciado em História e também especialista em algumas áreas da educação. É um prazer receber você aqui. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o renascimento, né, o ressurgimento das cidades medievais. E você vai perceber que esse renascimento e esse fortalecimento está muito ligado a questões relacionadas à economia, e principalmente a uma nova classe social que está surgindo aí. Já sabe aí qual classe social é essa? Então nós vamos pensar sobre ela hoje, tá? Então olha aí, o nosso enfoque está nesses 3 pontos aí. Primeiro, relacionar o movimento cruzadista, o movimento das cruzadas, com o ressurgimento das cidades da Europa. É importante fazer essa relação, né? Associar o aumento da circulação de moedas com a desarticulação do sistema de troca de mercadorias. Então, você está falando de uma sociedade que está se transformando, e, em consequência disso, você precisa pensar e repensar e analisar principalmente a atividade econômica daquela sociedade. Nós vamos perceber também que tem uma nova atividade econômica que não é tão nova assim, já é antiga, mas que se fortalece aqui nesse período, né, que volta a ter um fortalecimento. Lembre-se que nós falamos aí durante as nossas aulas, né, sobre relações feudovassálicas, classes sociais estamentais, relação de suzerania e vassalagem, né, e principalmente uma economia agrária e de subsistência. Isso começa a mudar aqui, tá certo? Nós vamos também analisar o impacto do surgimento da classe burguesa no enfraquecimento do poder feudal. É aqui que entra essa nova classe, que é a burguesia, que nós vamos discutir hoje, tá? Quero começar com você falando sobre o ressurgimento das cidades, tá certo? Entre os séculos 11 e 15, nós estamos falando aqui especificamente de um período do tempo medieval que nós vamos chamar de Baixa Idade Média, tá? E é importante você ter isso em mente. Nós já falamos anteriormente, mas só para te ajudar aí a relembrar, né, aquilo que você já aprendeu, essa Idade Média, ela geralmente é dividida entre a Alta e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média começa justamente ali com a desagregação do Império Romano e a queda, né, do Império Romano em 476 depois de Cristo, né, entre o século V ali até meados do século X, né? Aí, a partir do século XI, nós começamos um novo ciclo que nós vamos chamar de uma sociedade de baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Eu quero que você entenda o seguinte: característica básica da Alta Idade Média: relação de suzerania e vassalagem, relações feudovassálicas, economia agrária e de subsistência.
E você vai perceber que aqui, quando nós falamos da Baixa Idade Média, nós estamos falando dessa mudança de relação, né? As relações feudo-vassálicas, elas até vão existir, mas elas já começam a cair em desuso. Você também começa a ver essa sociedade estamental buscando outras formas de sobrevivência econômica, e nós vamos ter aqui ainda a manutenção da agricultura, mas você vai ter também a utilização, obviamente, do pastoreio, e por que não dizer o fortalecimento da atividade comercial e o surgimento da classe burguesa. Então, são características diferentes, né? Dentro do contexto em que nós estamos falando aqui. Quais são os fatores para o surgimento dessas cidades? Primeira coisa, e talvez a mais óbvia delas, seja o crescimento demográfico. O seu material, inclusive, trata sobre isso, né? Então, você tem aí, entre os séculos XI e século XV, esse forte crescimento demográfico, né? Justamente porque você já tem um esgotamento produtivo, por assim dizer. Esgotamento produtivo, crescimento demográfico, sim, tá? São duas coisas que estão ligadas aí. Então, você fala quando nós falamos sobre a Alta Idade Média, né, nós falamos justamente de uma migração cidade-campo. Aqui está acontecendo o contrário, né? Como você já não tem aquela autossuficiência produtiva e somente aquilo que é produzido no feudo passa a não ser suficiente para essa sociedade então começa a buscar relações mais urbanas, né? E justamente nesses centros urbanos buscar o desenvolvimento econômico, tá certo? Eu quero que você entenda o seguinte: o esgotamento produtivo no campo vai fazer com que haja crescimento demográfico nas cidades, e, em consequência disso, essas cidades vão precisar pensar e repensar em uma forma de crescer economicamente e também pensar em formas de melhorar a produção agrícola naquele contexto, tá? Você vai ter também nesse processo uma maior redução das invasões, ok? As invasões estão diminuindo, né? As invasões, principalmente dos feudos, elas estão diminuindo. Isso vai fazer com que você tenha uma mudança também na dinâmica desses feudos, né? E em consequência, também uma dinâmica na mudança social e até mesmo na organização dessa sociedade, tá? Você vai ter também uma certa melhoria das condições de vida, tá? E essa melhoria das condições de vida está ligada a melhorias também na produção agrícola, a melhorias na produção, a um surgimento, um ressurgimento da produção comercial, tá certo? E isso vai fazer com que você tenha, então, melhoria da condição de vida. E isso está ligado também com o movimento das cruzadas, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Tem íntima ligação com o crescimento. Perdão. Com o crescimento dessas cidades, tá? E, em consequência disso, você tem também um aumento da população. Vale a cada um de nós aqui, vale a nós que estamos aqui, destacarmos também que você vai ter, nesse contexto, né, quando você tem todo esse crescimento, né, e toda essa melhoria da condição de vida, obviamente que essa população passa a viver mais, ou seja, a expectativa de vida aumenta. Expectativa essa que era muito baixa durante a Alta Idade Média, que na melhor das hipóteses aí, né, chegava a cerca de 40, 42 anos. Aqui você está falando de uma expectativa de vida que melhora, né, um maior controle de doenças e pragas, enfim, tudo isso também
vai ajudar no crescimento dessa população, né? Você vai ter mais à frente também a adoção, principalmente nas cidades, de práticas sanitárias, né? A peste negra vai ajudar nesse processo, porque justamente por causa dela, milhares, alguns historiadores falam também de milhões de pessoas, pelo menos um terço da população europeia acaba morrendo durante aquele período, né? Então, você vai ter aí a necessidade, né, a partir dos estudos, a necessidade de melhoria nas condições sanitárias, né? Nós podemos dizer que a peste negra foi a grande pandemia, por assim dizer, da Idade Média naquele contexto, né, que vai levar essa sociedade a compreender a importância, né, de se cuidar de questões sanitárias que até aquele momento não havia tanta preocupação assim, tá? Outra coisa que nós precisamos destacar aqui é justamente o aumento das terras cultivadas e da atividade comercial, tá? Eu já tinha falado isso aqui antes, mas só para a gente dar uma retomada, para que nós possamos retomar, lembrar sempre disso. Como você tem o crescimento dessas cidades, automaticamente há a necessidade de maior produção. Então, você precisa levar em consideração que os feudos passam por um esgotamento produtivo, principalmente por causa do uso exagerado das terras. Havia também um costume, naquele contexto, de praticar a queimada, justamente para poder né, acabar com todo o resquício da produção anterior e, assim, né, produzir mais. Então, essas queimadas, elas empobreciam o solo, né? A Europa medieval também vai passar por um período de instabilidade, né, por um período de instabilidade climática. Isso também vai favorecer a dificuldade do cultivo de terras, né? Mas com o crescimento das cidades, obviamente, você precisa se preocupar em encontrar novos territórios, novas terras para a produção agrícola, bem como também a necessidade de territórios para o pastoreio, tá? Até o seu material aí, o artigo que você leu aí sobre esse renascimento urbano, fala muito, né, até mesmo da derrubada de florestas, justamente para poder aumentar essa produção, para aumentar as terras, né, de cultivo e até mesmo as terras para o pastoreio, tá? Então, dentro desse contexto da atividade comercial, destacamos aqui a questão da atividade artesanal, tá? Você está falando de uma sociedade onde você não tinha uma produção industrial, você está falando de comércio, né? Você está falando do desenvolvimento do comércio. Então, esse comércio está ligado ao artesanato, tá? Mais para frente, quando nós já estamos chegando ali ao final do século XV, é que você tem essa substituição do artesanato pela manufatura, tá certo? E a manufatura vai ser importante para aumentar a produção naquele contexto, tá? A produção industrial, por assim dizer, né? Então, no artesanato, nós ainda estamos falando, né, dessa atividade artesanal, ainda muito ligado a uma pessoa, uma família que está envolvida em todo o processo de produção de um determinado produto. Então, por exemplo, está lá produzindo sapato, né? Uma pessoa está cuidando de todo o processo, desde a escolha do material, do couro, do tipo de solado que vai ter, a costura disso tudo, né? A produção de cadastro, isso está tudo sob a responsabilidade de uma pessoa, de um grupo familiar específico, tá? À medida que o tempo vai passando, você vai tendo a necessidade de aumentar essa produção, porque se essa população aumenta, você tem também uma maior procura de produtos, você também tem um mercado consumidor maior, e aí você precisa produzir mais
para atender a esse mercado, tá? Nós temos também melhoria nas tecnologias e ferramentas de produção. Olha, nós sempre falamos que a produção agrícola do período medieval, ela era bastante rudimentar, né? Era uma produção agrícola também, como nós estudamos antes, que estava voltada para atender às necessidades daquele feudo. Então, não havia, por assim dizer, a produção de um excedente ou de um grande excedente. Quando você tinha um excedente, esse excedente era pequeno, tá certo? E era utilizado para a troca de um produto por outro, um produto que não era produzido em um determinado feudo, mas era produzido em outro e era né, e aí em consequência eles faziam essas trocas aí, tá? Aí no slide eu trouxe até para você, né, um recorte, né, de um cartaz medieval para você observar principalmente, né, o desenvolvimento daquilo que ficou conhecido como charrua, tá? A charrua vai ser importante principalmente porque ela vai ser puxada a partir da tração animal. Então, se, por exemplo, antes, para poder abrir a terra e até mesmo para revirar essa terra, remexer essa terra, havia a necessidade, por exemplo, da utilização de uma enxada ou de algo parecido, né, a charrua vai fazer essa substituição, porque ela não somente abre aquele sulco que é necessário para poder jogar as sementes, né, mas ela vai ser utilizada também para poder remexer essa terra e assim, né, você tem aí o afofamento dessa terra para poder ajudar no crescimento da semente, tá certo? Então você tá melhorando, eles estão melhorando as técnicas de produção agrícola aqui, tá? E tantas outras formas que eles vão utilizar aí. Então, tudo isso vai ser importante para a produção de grãos, né? E até mesmo para a produção até mesmo de, de, de lã, por exemplo, né? Você precisava do pastoreio justamente por causa da produção de lã. Então, você melhora, né? Você melhora o seu processo aí nesse contexto. Nós sabemos muito bem que cada vez mais, né, a tecnologia ela está presente também no campo. Então, este homem medieval, através da sua observação, ele começa a perceber que ele pode melhorar os instrumentos que ele vai utilizar para a produção agrícola, tá certo? Em consequência disso, obviamente, você vai ter aí a produção de excedentes. Aqui sim, né? Então lembre, olha, nós olhamos que lá no início desse ressurgimento, você tem uma preocupação com aquele esgotamento produtivo. Agora, aqui, à medida que as coisas vão se desenvolvendo e que os séculos vão passando, nós já estamos falando da produção de excedentes, né? Ainda muito voltada para troca, né? Você ainda tem a presença da troca de produtos aqui, mas você já tem um excedente que pode ser comercializado, tá? Nesse contexto, você vai ter aí a produção agrícola e o pastoreio, tá? Você vai ter também o aumento de impostos, e esse aumento de impostos vai aumentar também a marginalização social, tá? Então, é uma sociedade que, como você tem, não sei se você lembra aí das aulas que nós tivemos anteriormente, mas nós falamos das obrigações dos servos, né? Quando nós falamos lá das relações feudo-vassálicas, nós falamos das obrigações dos servos, ou seja, de uma grande quantidade de impostos que eles tinham que pagar. Então você tinha talha, corveia, mão morta, se pagava-se até mesmo por algum servo que morria, né? Então, dentro daquela realidade deles,
cerca de 80% da produção era entregue para ao senhor feudal, tá? Então, esse aumento de impostos, obviamente, vai levar à marginalização social. Muitos homens, por exemplo, eles vão ver que não têm condições de viver no feudo naquela situação e vão juntar as suas famílias e vão fugir dali, né? Vão fugir daqueles feudos. Vai ser uma prática comum naquele contexto. Você vai ter também situações aonde esses homens, né, que eram presos à terra, eles buscam melhores condições em outros feudos, tentando encontrar alguma possibilidade aí, tá? Então, isso vai levar à marginalização social. Agora, essa marginalização social também não vai acontecer somente com os servos. Ela vai acontecer também com os donos dos feudos. Então, você está falando de uma sociedade patriarcal onde, via de regra, quando o patriarca da família morria, os bens eram passados para os filhos. Mas só que os bens a quem eram passados, né, o filho a quem era passado esses bens, geralmente era o primogênito. Né, era o homem mais velho de todos os filhos que ele teve. Tá certo? Então, isso acabava acontecendo o quê? Somente um dos filhos recebia aquela herança, né? E os outros ficavam numa relação de dependência em relação, né, com o seu irmão mais velho. Então, esses que ficavam na dependência, muitas vezes, não aceitavam o fato de serem colocados como, por exemplo, servos dos seus irmãos. Tá certo? Então, isso também vai fazer com que haja uma marginalização social desses filhos mais novos, desses que não são os primogênitos, tá certo? Você vai ter aí também, né, nesse contexto, eu falei lá da fuga dos servos, mas até mesmo expulsão em alguns casos, tá certo? E isso vai acontecer justamente porque, em alguns contextos onde está, né, lá nos feudos, onde você tem uma diminuição da produção agrícola, né, e em consequência disso, um crescimento das cidades, não há necessidade mais de toda aquela mão de obra que aquele senhor tinha até ali. Ele pode abrir mão de parte dessa mão de obra, né? Então, a expulsão também era comum. A partir daí, a partir desses que se tornaram marginalizados socialmente, você vai ter a formação daquilo que é chamado comumente de burgo, né? O burgo geralmente ele vai se formar, né, em torno do castelo ou em terras próximas aos castelos ali, tá certo? Seria uma espécie de periferia, nós poderíamos dizer assim, tá? Mas esses burgos também, apesar dessa marginalização, nós vamos perceber que, em muitos casos, esses marginalizados precisam buscar novas condições de vida, né? Precisam buscar novas atividades econômicas, ok? E é aí que a atividade comercial vai ser importante no meio desse processo, tá? Olha, uma outra coisa que é importante nós destacarmos aqui é justamente a questão das cruzadas que acontecem aí entre os séculos 11 e 12, tá certo? Elas também vão fortalecer o crescimento dessas cidades, ok? Isso vai acontecer justamente por causa da atividade comercial, ok? Você vai lembrar do seguinte, lá no século 7, por volta do século 7, né, no finalzinho ali do século 7, vai surgir uma nova religião, pregada por um profeta, né, um homem que se dizia profeta, um homem que dizia ter recebido, né, revelações de um anjo, o anjo Gibril ou o anjo Gabriel, e esse homem ele começa a falar dessas revelações que ele recebe do anjo Gabriel, tá? E a partir daí pregar uma nova doutrina ou uma nova religião na região do Oriente Médio, tá? Principalmente ali na cidade de Meca, que vai ser Maomé.
ok? A religião dele vai ser extremamente importante aí para uma mudança em diversos aspectos, em diversos aspectos, quer sejam eles sociais, econômicos e até mesmo de relações religiosas ali naquele contexto, tá? Então, quando você tem lá o Papa Urbano, por exemplo, convocando essa sociedade europeia para se empreender nessas cruzadas, ele está chamando essa sociedade para expedições em nome da cruz de Cristo. No pensamento católico, obviamente, havia havia lá a defesa, né, vamos colocar dessa forma, havia a defesa de que aqueles que tomaram, né, parte dos territórios que antes pertenciam aos cristãos, eles são infiéis. Eles são os chamados infiéis muçulmanos, tá? É muito difícil você fazer esse juízo de valor ou esse julgamento, mas naquela época, né, é o que está se fazendo, né? É a discussão que está em pauta. O que se discute é a cidade de Jerusalém, que era uma cidade sagrada não somente para os cristãos, mas também é uma cidade sagrada para os judeus, também se torna uma cidade sagrada para os muçulmanos. Os cristãos, dado ao fato né, da vida, morte e ressurreição de Cristo, né, envolvidas ali na cidade de Jerusalém, você tem os judeus que, obviamente, aquela é considerada a capital da Terra Prometida, aonde ficava o seu templo, né, o Templo de Jerusalém, então, dada aí a importância, né, religiosa, e você está falando também dos muçulmanos que compreendem que na cidade de Jerusalém o seu profeta ele foi assunto aos céus, ele foi levado para os céus. Então, é uma cidade, né, a cidade de Jerusalém, que vai ser o centro, né, de toda né, esse movimento das cruzadas, ela vai ser, né, sagrada para as três religiões monoteístas do mundo, né, e as três maiores religiões do mundo. Tá? Então, você tem essa ideia justamente quando o Papa Urbano, né, e a igreja, né, ela convoca ou ela convida para as cruzadas, ela chama justamente para poder lutar contra esses infiéis e libertar a cidade de Jerusalém. Tá certo? Tem outra coisa envolvida nesse processo, tá? Tem outra coisa envolvida, que é justamente a questão comercial, né? A preocupação com rotas de comércio ali né, no Mar Mediterrâneo. Você vai lembrar, né, aí que o Mar Mediterrâneo ele é justamente aquela ligação entre Europa, Oriente Médio, continente asiático e também a África. Então, quando você estudou lá sobre Grécia Antiga, sobre Roma Antiga, você falou de você lembra de importantes entrepostos comerciais, como, por exemplo, a ilha de Creta, né? A região da Sicília, na Itália, a cidade de Cartago, na África, tá certo? Você estudou também sobre impérios antigos que são importantes, persas, fenícios, cretenses, né? Todos eles estão envolvidos ali na atividade, todos esses povos antigos estão envolvidos na atividade comercial em torno do Mediterrâneo. Então, isso te ajuda a compreender a importância do mar Mediterrâneo nessas questões comerciais. Ele é uma rota de comércio extremamente importante. Quem consegue dominar esse Mediterrâneo consegue manter nas suas mãos as rotas de comércio que vão estar ligando aí os três continentes, né? Europa, África, Ásia. Então você é uma região importante, né? Essas questões comerciais também estão envolvidas nesse processo, tá? O que vai acabar acontecendo é que a igreja vai convocar diversas cruzadas, você vai ter cruzada das crianças,
tendo o entendimento de que o reino dos céus é das crianças, então as crianças precisam ir para as cruzadas e elas vão chegar lá e elas vão vencer porque o reino é delas. E milhares de crianças morrem no caminho porque era uma viagem muito longa, a pé, e elas não suportavam, faltava alimento, você tinha uma série de problemas. Você vai ter cruzada dos mendigos, né, onde os pobres herdarão o reino dos céus, então você precisa colocar os pobres ali para lutar, né, para reconquistar a terra de Jerusalém. Então, são práticas colocadas ali, né, nessas cruzadas. E aí você vai ter cruzada dos reis e cruzada dos comerciantes, tá certo? Cruzada dos comerciantes aqui, né, na prática, né, o que se sabe é que a partir do movimento cruzadista, você tem um crescimento da atividade comercial, principalmente por causa das especiarias que eram muito comuns entre estes povos, tá certo? Eram comuns entre os povos muçulmanos, e isso começa a ser levado para a Europa, justamente porque né, no continente europeu você não tinha a diversidade de especiarias, até mesmo a utilização do sal, para poder produzir alimentos. Então, os alimentos eram feitos, né, eram produzidos da forma mais básica possível. Então, quando você tem o uso de especiarias para melhorar o sabor dos alimentos, isso vai ser importante também, tá? Não vão ser somente as especiarias que vão estar envolvidos nisso, mas você vai ter, eu até coloquei para você no slide, né, alguns artigos de luxo que vão ser importantes. Ora, nós conhecemos, você sabe muito bem que se você viajar hoje pela região do Oriente Médio, né, a produção de artefatos de ouro produzidos pelos povos muçulmanos é muito grande, não era diferente naquele contexto, né? Então, aquilo também começa a chamar a atenção dessa sociedade medieval que está crescendo e que, obviamente, quer melhorar as suas condições de vida, de franquia, que vai autorizar o funcionamento dessas cidades e vai ser extremamente importante para o dono desse feudo, porque ele vai cobrar imposto, ele vai ganhar dinheiro com isso, tá? Você vai ter as cidades comunas, que vão ser justamente aquelas que vão surgir ao redor dos feudos, aonde os senhores feudais eles têm uma resistência à formação dessas cidades, tá certo? Então você vai ter aí o domínio e luta pelo controle desse burgo, é a única forma que esses burgueses conseguem ali dominar aquela região, tá? Você vai ter as corporações de ofício, que vão justamente trabalhar com a manutenção e a regulamentação das atividades de manufatura e comércio. Olha só, nós tínhamos falado lá no início da aula sobre o artesanato. Agora, nós já estamos falando de manufatura. Então, aquela atividade artesanal que eu tinha falado com vocês, somente uma pessoa, uma família fazia, agora aquilo também vai fazer parte, aquela atividade artesanal vai fazer parte né, vai ser dividida ou vai ser especializada. Você vai contratar pessoas porque você precisa agora substituir aquela mão de obra servil pelo trabalho assalariado. Você vai pagar um salário para que pessoas te ajudem na produção daquilo, né? E nessas corporações de ofício, você vai ter o mestre, você vai, né, que vai ser aquele justamente que é o dono da oficina e que vai ensinar todo o ofício. Você vai ter o aprendiz, que é aquele que está aprendendo sobre aquele ofício e que vai colocá-lo em prática, tá certo? Então, dentro daquele contexto ali, você tem mudanças nessas relações, tá? O trabalho, né, a peste negra também vai fortalecer aí, principalmente, o trabalho assalariado, tá certo? Você vai ter também uma quebra daquela rigidez social. Nobre, clero, servo, o surgimento da burguesia aqui vai ser importante para quebrar isso. Você também está falando desse trabalho assalariado que vai fazer com que surja um grupo social que, né, que consegue consumir justamente por causa desse salário que recebe, tá certo? Então você vai ter aí também nessas cidades e nesses burgos
não somente a produção não somente a venda de produtos ali, que são feitos ali dentro do burgo ou que são produzidos nos feudos, né, a atividade agrícola, mas que também vai vender produtos que vêm lá do Oriente, tá? Os nobres perdem parte de suas terras também nesse contexto, né? Você tem aquela ideia de distinção social do nobre que recebe aquele título por causa da família tradicional dele. Isso também começa a cair por terra, tá certo? Porque até mesmo os burgueses começam a comprar títulos de nobreza naquele contexto, tá? E por último, você vai ter também os casamentos por conveniência, aonde você vai ter a relação entre nobres e burgueses extremamente mudando aí, né? Você vai ter uma mudança, justamente porque o nobre precisa de dinheiro, e você já tinha naquela época a ideia do dote, que você se casa e você, né, você precisa pagar um determinado valor nesse casamento, né? E o burguês é aquele que precisa do título de nobreza, tá? Então é uma troca entre essas duas classes sociais aí. Bom, eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, até o final da nossa aula. Já te convido aí a fazer as atividades propostas pelo Centro Universitário, nessa apostila e também lá no portal. Aconselho você também a reler o seu material, e você percebe que você tem ali alguns links que são muito bacanas para poder aprofundar o seu conhecimento, tá? Vale a pena assistir aos vídeos, ler os materiais que são colocados ali naqueles links, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.